dia a todos. A paz de Cristo esteja conosco. Hoje o tema é José, Davi e eu. A gente está no mesmo nível, né? Para colocar os três, mas como eu sou mais humilde, eu me pus no fim. José, Davi e eu. E a gente vai ler algumas escrituras, e a maioria delas a gente já conhece. Mas o importante é entender um conceito que, quando a gente pensa no que alguns de nós talvez todos, né, não tenho certeza, mas pelo menos alguns de nós, quando a gente ouve algumas mensagens que são pregadas no mundo afora, né, a gente tem uma impressão de que Deus está no lugar dele e a tarefa dele é fazer coisas por nós. Então as pessoas acabam procurando a Deus, e no fundo nem é a Deus, mas sim, elas estão procurando aquilo que elas querem ter, e elas vão na fonte que é a mais poderosa de todas. E o que eu tenho visto algumas vezes é que até alguns exemplos, e é por isso que nós vamos falar sobre José e Davi, porque são alguns dos exemplos que as pessoas tiram da Bíblia e de alguma forma elas tentam vender a ideia de que nós podemos ser ou estar na mesma situação desses dois. Só que as pessoas não pensam no decorrer da vida delas, dessas duas pessoas. Elas só olham para aquilo que é o mais chamativo e que é aquilo que elas desejam para a vida delas, né? Quando a coisa estoura e quando parece que surgiu o sucesso, né? Foi o estouro de sucesso e é aquilo que as pessoas pensam: eu quero ter isso para mim. De repente tem algo parecido para mim, e elas vão para Deus por isso, né? Então a gente vai estudar um pouco a respeito da vida de cada um dos dois, bem rapidamente, até mesmo porque nós já conhecemos boa parte da história, se não toda. Mas nós vamos tirar algumas noções aqui da vida deles, para entender se essas expectativas que nós temos são corretas ou não. Vamos começar com uma oração. Deus, louvado seja o teu nome, e obrigado por tudo que o Senhor já tem nos dado, por todas as suas bênçãos, desde o nosso nascimento. E tudo que temos é do Senhor. E ainda que em alguns momentos nós tenhamos nossas dificuldades, nossos momentos de sofrimento, primeiro o Senhor já nos abençoou muito, muito, muito. Cada dia o Senhor nos dá alimento, senão nós nem estaríamos vivos aqui. E o Senhor nos deu bem mais do que isso. E muito mais importante do que isso, o Senhor nos reuniu aqui no teu nome e nos dando a promessa da vida eterna, que é o que existe de mais valioso. Por isso nós te agradecemos por esse momento. Oro para que o Senhor nos ajude a termos o nosso coração no Senhor e não em qualquer ilusão ou qualquer promessa falsa de algo que não faz parte do teu plano. Nós confiamos sim no Senhor e confiamos que o Senhor pode mover qualquer coisa, que o Senhor pode fazer coisas, inclusive, que nós nem sequer sonhamos para nós. O Senhor pode fazer coisas tão grandiosas que nós nem conseguimos imaginar, ou até mesmo, talvez nem ter fé de que essas coisas podem acontecer, mas o Senhor pode fazer isso por nós. Mas nada disso, nada de tão grandioso que possa ser, é maior do que a salvação e a vida eterna que o Senhor nos promete. Por isso te agradecemos, oramos para que nós possamos ter
fé em tudo que o Senhor pode fazer, que nós possamos ter essa fé na tua grandiosidade, no teu poder, e ao mesmo tempo eu oro para que nós possamos também ter a mentalidade correta, de entender o que vale a pena nessa vida, e não nos iludirmos com a nossa cobiça, e queremos colocar tudo sobre o Senhor, desejando apenas coisas e mais coisas para nós. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar lá em Gênesis, capítulo... Vamos ver no versículo 39. Capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Então, para quem não conhece a história de José, José era um de 12 filhos. E durante alguns momentos da vida dele, ele teve alguns sonhos. Sonho mesmo, né? Estava dormindo e sonhando. E o sonho dava a entender que ele seria maior do que toda a família dele. E até mesmo que os pais. Que alguma coisa grandiosa estava para acontecer. E aquilo não caiu bem. Né? Até mesmo o pai falou: que história é essa aí? O que? Você está querendo dizer com esse sonho seu que você teve que até eu vou me ajoelhar na sua frente? Que falta de respeito é essa? Então ele conviveu com esse sonho que ele teve. Né? Então ele teve esse sonho, contou para a família, inclusive foi mais de uma vez, mas isso foi algo que Deus colocou. Né? Ninguém aqui controla o sonho que tem, imagino que não. Então você está dormindo, sonha com alguma coisa, mas nesse caso foi um sonho que Deus colocou. Mas se você sabe como foi a história de José, você vai entender o que aconteceu. Ele, depois que sonhou dentro de um mês, ele se tornou imperador de todo o planeta? Não. O que aconteceu foi que depois de alguns anos, então imagina você ter um sonho desse, e você sabe, Deus deu esse sonho, então alguma coisa grandiosa vai acontecer, porque Deus já mandou esse sonho para mim, ainda na juventude, então eu já estou preparado, vai acontecer alguma coisa comigo. E se nós conhecemos a história dele, ele foi simplesmente, né, por intrigas de família, ele foi vendido como escravo. Então talvez você, como a gente não tem essa noção nos dias de hoje, né, sobre como que é a escravidão, mas não pensa que alguém que foi lá, comprou José como escravo, comprou e depois falou: coitadinho, meu Deus, você tem uns irmãozinhos te venderam. Não, ele era escravo sem valor. Aliás, ele tinha um preço, né? Ele foi pago, então ele tinha um preço. Mas ele passou a não ter valor mais acima do preço dele. Só isso. E foi embora para ter uma vida de escravo. Então, em algumas situações na nossa vida, inclusive, nós podemos até nos tornar otimistas, ter a fé, acreditar que algumas coisas vão melhorar na nossa vida. E isso é saudável, é isso que nós esperamos, né? E Deus nos abençoa, Deus nos dá essas coisas. Mas o que acontece quando você percebe que alguém vai lá, passa uma rasteira em você, aí você está tentando levantar, você leva um empurrão de volta para o chão, e aí vai uma atrás da outra. Foi isso que aconteceu com José, mesmo tendo um sonho, mais de um, né? Mais de um sonho de Deus, mostrando que algo grande ia acontecer com ele. Bom, muitas pessoas sofrem muitas coisas que são terríveis. Não dá para a gente comparar aqui e dizer que José sofreu mais. Não dá para falar isso.
Mas talvez, se a gente pegar aqui a média de nós aqui, provavelmente a gente não passou por algo parecido com ele. Pelo menos eu não. Então José passou por muitas coisas. Então ele teria motivo, razão não, mas ele teria motivo para simplesmente desistir de tudo. Desistir de Deus. Ou ele podia simplesmente ficar amargo e começar a reclamar com Deus. Deus só me dá esse sonho e agora olha para a minha vida. Eu sou um escravo aqui num outro país. Meus próprios irmãos me venderam. O que isso pode ter a ver com o sonho de grandiosidade que o Senhor me mostrou? Por que isso? Então, de certa forma, José tinha todos os motivos para ficar muito amargurado com Deus, porque parece que Deus estava fazendo o contrário do que ele mostrou no sonho. Para que tanto sofrimento? Cadê a tal grandiosidade? Cadê a tal bênção? Por quê? Por que eu não estou recebendo nada disso? E aí no capítulo 39, vou pegar só uns pedaços, tá? Vamos lá no versículo 1, capítulo 39 de Gênesis. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou tudo o que possuía. E a gente pode pausar por aqui. E aqui continua falando, inclusive, que então, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, né? Então, o que a gente percebe aqui? Que mesmo numa situação dessa, difícil, Deus estava com José. E conforme José ia caminhando nessa nova vida, que parece ter sido uma desgraça total, né? Mas primeiro, Deus estava lá. E Deus estava abençoando José. E abençoando inclusive quem estava ao redor dele. Porque o próprio Potifar aqui, que o comprou como escravo, percebeu tudo o que está acontecendo. Esse José tem alguma coisa diferente. Trouxe para casa. Deixou administrando todos os bens. Você imagina, você daria a senha da sua conta, de tudo, você daria a escritura de casa, tudo que você tem para um escravo que você comprou, que você nem conhecia, sei lá, alguns meses atrás, você entrega tudo para ele? Foi isso que Potifar fez. Tudo seu, você administra. Porque alguma coisa vai sair de bom aqui. E saiu. Potifar foi abençoado. As coisas iam muito bem por causa de José e por causa do que Deus fazia por meio de José. Mas se tem alguma coisa que a gente percebe em relação ao caráter de José aqui, é que ele, primeiro, ele continuou andando com Deus e tinha algo nele. Ele sabia administrar. Ele sabia cuidar. E ele cuidava. Ele cuidava das coisas. E isso é uma das coisas que quando a gente ouve essa venda de riqueza fácil por meio da fé, é que primeiro, ninguém quer falar sobre o sofrimento ser um treinamento de Deus. As pessoas querem vender que se você está no sofrimento é exatamente porque, sei lá, Deus não deve estar com você. Quando Deus estiver com você, aí sim tudo caminha bem. Acontece que José estava caminhando com Deus. E no meio dessa caminhada com Deus, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Acontece que, por meio de todo esse solavanco aqui, José foi sendo treinado. Treinado a caminhar. Confia em mim mesmo quando as coisas parecerem que estão muito mal, confia em mim.
E o que aconteceu? Ele continuava escravo, talvez temendo pela própria vida, temendo por castigos, por um monte de coisas, o sofrimento de ter sido vendido pelos irmãos. Mas apesar de tudo isso, ele andou com Deus e Deus abençoou a casa toda onde ele vivia, até mesmo de pessoas que não tinham nada a ver com a fé dele. Tá bom, aí parecia que a coisa talvez tinha chegado no fundo do poço e a partir dali ia melhorar um pouquinho. Só que não foi isso. Versículo 19. A mulher de Potifar fez uma acusação falsa contra José. Aí o que aconteceu? Versículo 19. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Pronto, agora já era, né? A acusação falsa ainda por cima, apesar de tudo que estava andando bem na casa, acusação falsa, e foi para a cadeia. E como a gente sabe, né, até um pouco tempo atrás, algumas décadas, um caso de adultério significava o quê? O marido traído tinha o direito de ir lá e matar. Se não me engano, dependendo do lugar, sei lá, do país ou da época, podia matar os dois. E estava com razão ainda. E todo mundo ia falar, meu amigo, coitado de você, mas é isso mesmo. Era isso. Então a questão é, José foi para a cadeia por acusação de adultério, né? Praticamente. O adultério seria da mulher, mas ele foi atacar uma mulher casada. Quer dizer, é esperar pela morte. E ficar lá remoendo, como que eu vou morrer? Que vão fazer comigo? Aí o que aconteceu? Vamos lá. José ficou na prisão. Versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então aqui é mais um exemplo, né? Quer dizer, chegou no fundo do poço, e como se fala aqui no Brasil, o fundo do poço ainda tinha porão. Aí foi mais profundo ainda. Aí dali ele estava esperando o quê? Bom, vamos confiar em Deus, mas daqui geralmente sai para morrer. Né? Era o máximo que estava esperando. Mas provavelmente José não estava esperando morte, porque ele sabia, bom, está tudo muito confuso. Ninguém consegue imaginar tanto drama, mas eu tive aquele sonho. Então alguma coisa tem que acontecer, não é possível, eu não vou sair daqui morto. Alguma coisa vai acontecer. E Deus mostrava que estava com José, porque até mesmo na cadeia, ele recebeu a simpatia das pessoas lá e ele começou a cuidar de tudo lá de dentro da cadeia. E até mesmo a cadeia foi melhorando. Então, mais uma vez, mostra que existia algo no caráter de José. Existia um dom ali, que muito provavelmente nenhum de nós vai ter. Alguém que acredita nesse sonho, nessa venda falsa de promessas, pode acreditar que você está lá escondido, né, escondida, num cantinho nesse mundo, mas que um dia Deus vai te mostrar e vai te levantar e você vai ser o imperador da América do Sul, porque você tem a sabedoria de Deus e você vai ter a capacidade de fazer tudo funcionar perfeitamente. E o mundo está essa baderna porque ninguém te conheceu ainda. Quando você for levantada, e tudo vai ser maravilhoso. Posso estar exagerando um pouco, mas se vendem coisas desse tipo.
Se você tiver fé, se você fizer algumas coisas, você vai ser levantado como José. E foi o que aconteceu, porque aqui sim era o fundo do poço. Daqui, José saiu direto para ser o governador de todo o Egito e só ficou abaixo do faraó. Foi isso que ele recebeu. Mas isso foi, você pode considerar isso como glória ou bênção pessoal para José? Em parte sim. Mas aquilo foi apenas um plano que Deus tinha para José. E era só para ele. E José foi preparado nesse caminho. E ele foi sendo aprovado porque em qualquer lugar onde ele estava, ele administrava as coisas. E ele permitia que a bênção fosse se espalhando ao redor dele, para todos. Então ele tinha algo dentro dele que foi usado por Deus. Serviu para uma casa, serviu para a cadeia e serviu para o Egito inteiro. Então era algo só para ele. Então é mentira você tentar pegar o exemplo de José e tentar vender que todos nós podemos ser o próximo José, o José do século 21, que nós vamos ser levantados para uma grandiosidade absurda, para celebridade. Isso é mentira. Segundo exemplo, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17. Outra história. É tão conhecida a história, né, sobre Davi e Golias, que até você está assistindo um jogo de futebol, alguém está usando o exemplo, Davi e Golias. Qualquer coisa que você... Qualquer situação da vida, praticamente, alguém vem com esse exemplo, Davi e Golias. Então, nessa história, Davi... Quem era Davi? Mais um de um monte de filhos de uma família. Mais um, né? Mais um exemplo. Era quase um qualquerzinho dentro de uma família grande, né? A gente não precisa abrir, mas eu vou dar uma lida aqui no que aconteceu no capítulo anterior. Tá? Samuel, que era um juiz de Israel, naquela época não tinha, quer dizer, tinha um rei ainda, o primeiro que era Saul, mas Saul tinha sido rejeitado por Deus. Deus mandou Samuel para ungir o novo rei, que seria Davi. Só que aí Samuel foi para a família de Davi, chegou lá, começou a olhar um, falou, nossa, esse aqui é grandão, olha, esse vai ser rei mesmo. Aí Deus falou, não, esse não. Ô pai, traz aí todos os seus filhos, porque Deus escolheu um deles. Traz aí, não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Aí chegou um ponto que Samuel falou assim, então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Porque acabou todos os que estavam ali, né? E aí Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, está lá na roça. Traz, porque ele tem que vir para cá, eu tenho que falar com ele. Vamos guardar que aonde ele estava? Na roça, cuidando das ovelhas. Que aparentemente era o trabalho assim que você jogava, o trabalhinho mais sem vergonha que tinha, vamos empurrar para o caçula, ele que cuida lá. Vá cuidar das ovelhas. Isso aí qualquer um consegue fazer, é só ficar lá olhando, fica o dia inteiro lá sentado, na sombra, e fica olhando para nenhum escapar. E se aparecer algum bicho lá, tem que espantar. Acabou. E é isso que Davi fazia, cuidava de ovelha. Só que o que não se percebia, né, e a gente vai ler daqui a pouco, é que mesmo um trabalho que para a família era menos importante, aquilo exigia. A gente já vai ver daqui a pouquinho.
Exigia. E além disso, nesse momento em que ele estava lá sozinho na roça, cuidando das ovelhinhas, ele caminhava com Deus. E existe o famoso Salmo 23, né, em que ele fala, e olha que curioso, né, ele fala: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Se um crítico de arte hoje pegasse esse salmo aqui, ele poderia falar assim: gente, que tosco. Ele é pastor, aí que música que ele faz? Música de pastor. Porque basicamente ele colocou Deus no próprio lugar dele, e ele como uma ovelha. É a mesma coisa que alguém que vive cuidando de boi fala: bom, eu sou o vaqueiro, e tá aqui os bois, e aí Deus cuida dos bois. Que tosco, né? Mas foi isso. Só que aqui a gente percebe que mesmo naquele trabalhinho de ficar lá sozinho, cuidando daquelas ovelhinhas, ele caminhava com Deus, ele conversava com Deus e mantinha um relacionamento com Deus dele. E não tinha rede social para ele ficar fazendo o selfie dele lá. Deixa eu escolher aqui uma paisagem bem legalzinha, e aí aquele ângulo ali, e colocar para todo mundo ver e curtir que ele está lá. Não, sozinho, largado lá. A família me mandou, foi cuidar de coisa melhor, eu estou aqui largado no meio desse, sei lá, dos morros, das montanhas ou da planície, com esse monte de ovelha aqui, é tudo na minha mão. E ai de mim se der coisa errada. E é isso. Mas caminhava com Deus e fazia o trabalho dele, cuidando das ovelhas. Tanto é que ele descreve aqui tudo o que Deus fazia por ele, que provavelmente é o que ele fazia pelas próprias ovelhas. Ele se espelhava naquilo. Vamos voltar lá, 1 Samuel 17. Então apareceu um desafio para todo o povo de Israel. Capítulo 17, versículo 4, né? Tem uma noção de quem era Golias, né? Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Quer dizer, o Adilson dava na cintura dele. E aí vai a descrição: usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, que pesava 60 quilos. Né? Eu passei disso, né? Passa um pouquinho de 60 quilos. A couraça, ele carregava, ele vestia 60 quilos. E por aí vai. O tamanho do desafio. E ninguém tinha coragem de ir lá. Não tem como você lutar com uma coisa dessa aí. Não tem como. Então ninguém ia. E aí vamos ver um pouquinho de como que Davi se intrometeu nessa história, né? Vamos lá. Versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Ou seja, Davi foi levar a encomenda do pai para os irmãos que estavam lá com o exército. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai.
Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E aí repetiram o que ele tinha falado, né? 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, viu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Ele ainda levou bronca do irmão. O que você veio fazer aqui? Vai cuidar das tuas ovelhinhas lá, daqui a pouquinho lá, nem aquilo lá você dá conta? Ô caçulinha. Então, esse era o tratamento, quer dizer, essa era a expectativa que Davi tinha dentro da família. Era o caçulinha que ficava cuidando de um pouquinho de ovelha lá. E que não tinha respeito. Bom, mas é no versículo 31, curioso, né? As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Desespero, né? Porque ninguém queria ir. Aí ele ouviu um falar que tinha um pouquinho mais de coragem, aí Saul já falou: vem aqui, deixa eu ver aqui se tem condições. Vamos ver que nível é esse soldado aí. 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Você já, pronto, não, moleque, vai lá, volta pro teu pai. O que você vai fazer aqui? Vai ficar falando desse jeito aí? Está se achando? 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Alguém aqui já ouviu falar de alguém que ataca um leão só com as mãos? O máximo que você ouve, a pessoa tem que sair correndo. E, na verdade, se ela estiver em pé e tiver que sair correndo, esquece, já não dá mais. Morreu. Mas aqui Davi fala: não, eu vou atrás do leão, arranco a ovelha, e se o bicho ainda quiser invocar ele em cima de mim, eu mato. Teu servo, 36, teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E aí ele falou isso, quer dizer, e dá toda a impressão de que ele está sendo presunçoso mesmo, ele está se achando. Tá, você matou um urso, matou um leão, mas cara, isso aqui é outra coisa. É um monstro de 3 metros de altura aí, com couraça de bronze. Como você vai conseguir matar? Não tem nem como você chegar lá, você não tem habilidade de soldado, mesmo se você tivesse habilidade, mas olha o tamanho dele, todas aquelas coisas, não tem como. E você ainda por cima é um moleque. Volta para tua casa com teu pai. Só que de alguma forma, 38, fala: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Ele chegou a um desespero que não tinha mais ninguém que mandar. Então, pelo menos um tem coragem de ir lá. Então paciência, manda e morre, e a gente perde a guerra e acabou, porque não tem mais o que fazer. Não tem mais ninguém para lutar, ninguém é louco de ir, e lutar com exército contra exército, acho que a gente perde também. Então eu já meio que talvez tenha desistido. 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo. E foi do jeito que ele estava mesmo. Fosse hoje, deixa eu ir aqui de chinelo mesmo, de bermuda e vou lá. E ele foi com o quê? Só com a fé e com um pouco de indignação também. Palhaçada é essa? Nós somos o povo de Deus. Eu ando com Deus, eu sei do poder que Ele tem. Então, isso aqui encerra hoje.
E, como a gente já conhece a história, foi o que aconteceu. Ele falou, bom, o máximo que eu tenho aqui, bom, eu sei atirar essas pedras aqui. Ele foi lá, pegou uma pedra, atirou e matou Golias, acabou. E depois saiu andando, né, pela cidade, carregando a cabeça de Golias para todo quanto lado, com a Sansa, para ostentar, né? Ficou ostentando, tá aqui, ó, tá vendo? Acabou a palhaçada, acabou essa brincadeira, vocês estavam com medo, tá aqui, ó. Então essa é mais uma história de alguém que estava sendo provado e testado e treinado. Enquanto os irmãos falavam, vai cuidar das tuas ovelhinhas lá, o que acontecia? Ele estava matando o leão e o urso. Que provavelmente os irmãos talvez eles tivessem ouvido a história, talvez não, talvez Davi nem se deu o trabalho de contar, ou talvez contou, aí ele ficasse sem saber se os irmãos acreditaram ou não acreditaram, a gente não sabe. Mas Davi viveu, quer dizer, trabalhando lá sozinho, ele e Deus. E de um dia para o outro, um rapazinho que nem sabia andar com uma espada ou com qualquer coisa de exército, nada, ele largou tudo para o lado e jogou. Tosco. Mas ele foi lá, Deus estava com ele e conseguiu uma vitória para Israel. Quem de nós é Davi? Provavelmente nenhum de nós. Nós temos os nossos dons. Deus tem planos para as nossas vidas. Tem. Coisas grandiosas podem acontecer. Talvez sim, algumas não aconteçam por falta de fé nossa. A gente não dá nem sequer para imaginar o que Deus pode fazer com a vida de cada um de nós aqui. Algumas já estão acontecendo. Coisas acontecem. Nós temos que enxergar que Deus está trabalhando já. E Deus vai continuar fazendo outras. E algumas delas podem ser coisas espetaculares. E nós precisamos acreditar nisso. O que nós não podemos nos deixar levar, eu imagino que muitos de nós não passam por isso, mas pode ser que alguém em algum momento pode sentir isso. Ah, mas minha vida não está sendo como a de Davi. Olha onde José chegou, olha onde Davi chegou. Eu quero chegar lá também. Eu quero ser o Davi do século 21. Conseguir sozinho, e aí você enxerga o que existe dentro do nosso coração. Eu quero ser aquele que vai lá sozinho contra todo mundo e que derrota Golias. A busca pela celebridade, a busca pelo próprio orgulho. Eu quero ser aquele que consegue fazer aquelas coisas. E por incrível que pareça, né, apesar das pessoas ao redor, até o próprio irmão fala, você é um presunçoso, um convencido, o que você está se achando? E a impressão que dá é que chega, beira a arrogância a maneira como Davi fala de Golias, mas a verdade é que o que tinha ali não era querer ser melhor do que todo mundo. Ele estava indignado com algo que não estava certo e ele queria ver o nome de Deus ser glorificado. E ele foi lá e fez alguma coisa. Ele tomou a iniciativa. Quase nervoso aqui, mas foi lá e fez. Ele falou, tá aqui, ó. Esse é o Deus de Israel. Ele vai lá, tem algo difícil, perigoso, não interessa. Deus vai lá e acaba com a coisa. Ele mata leão e mata urso, e mata Golias, e mata gigante, mata quem tiver na frente. Esse é Deus. Agora Deus está no lugar dele. O Deus que protege Israel, que vence por Israel. Então, isso foi algo que Davi conseguiu. E o que nós precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida se nos falta fé, não de fazer algo igual a Davi, igual a José, mas talvez algo grandioso. Nós precisamos ter essa fé. De não ficar estagnado e achar, vou empurrando minha vidinha aqui com a barriga e vai, não. Se colocar à disposição
como eu preciso fazer e me colocar à disposição para que alguma coisa grandiosa aconteça. Mas, né, primeiro precisa ter fé. A gente precisa desenvolver essa fé de acreditar que coisas maiores do que aquelas que acontecem hoje podem acontecer. E nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Só que nos colocar à disposição de Deus não é colocar só nesse dia em que Davi venceu Golias. Não é só, eu quero que a minha vida seja como a de José, mas só no dia em que ele sai da cadeia. Não. Porque significa que, primeiro, nós temos que ter algum dom que nós colocamos à disposição de Deus. E segundo, Deus pode precisar nos treinar. E treinar significa levar pancada. Talvez por anos, por muito tempo. Como um treinamento para o nosso caráter. Para chegar lá um dia. E chegar lá onde? Chegar lá na situação em que nós vamos fazer algo por Deus e não por nós mesmos. Porque a gente vive sim no instamundo, né? É o mundo em que você tem que ter a sua imagem lá de tal forma que o mundo vai curtir aquilo. E se nós nos deixamos levar por isso na nossa fé, nós podemos desenvolver essa vaidade. Não, só vale a pena fazer algo grandioso para Deus desde que o meu nome esteja lá estampado junto. Se o meu nome não estiver lá, vale a pena não. Então o que importa, se o nosso coração está correto diante de Deus, o que importa é o nome de Deus lá e o meu não. Agora, se eu vou ser usado ao ponto de que pessoas vão olhar para mim e até se admirar e talvez querer me olhar como um exemplo, que seja, mas nós temos que guardar o nosso coração. Porque o que esses homens parecem ter feito foi fazer a vontade de Deus e não conquistar uma vitória pessoal para considerar que o nome dele se tornou acima de todos os outros. Como eu já falei, inclusive, José, ele se tornou governador do Egito. Não deixou de ser escravo. Porque ele estava debaixo do faraó. E ele tinha que cuidar, ele tinha que administrar. Será que ele tinha férias? Vou tirar umas férias agora, vou pegar a fortuna que eu ganhei de salário e vou dar uma curtida lá no Mar Vermelho. Não. Ele tinha que continuar trabalhando e prestando contas para o faraó. Então não tinha nada de celebridade nesse sentido, apesar de todo o poder que ele recebeu, porque ele ganhou poder mesmo, para mandar. Ele fala, vai e pega esse exército e os soldados vão lá e façam tal coisa, porque eu tenho que administrar esse país inteiro. Vai lá e faz. Você faz isso. Ele mandava, mas ele mandava porque ele era responsável e não por ser superior. E para terminar, um trecho em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 17. O que Jesus nos ensina que é essencial? Lucas capítulo 5, versículo 17. Então, certo dia, quando ele ensinava, Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão,
subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Fizeram uma manobra para colocar um homem no meio de uma multidão na frente de Jesus. Versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Eu sei que não é surpresa aqui, porque muitos de nós conhecem já essa história, né? Mas é óbvio que é surpreendente, porque se Jesus estava curando as pessoas, curando, né, de doenças. E aí alguém vem com um homem paralítico, coloca na frente de Jesus. O que você foi fazer lá? O que você estava esperando que Jesus fizesse ali? Curar, né? Mas aí Jesus fez o quê? Ele falou: homem, os seus pecados estão perdoados. Peraí, não, Jesus, não, mas não foi isso que a gente veio buscar aqui. Então, olha só, né? Olha isso, você responder dessa forma: não, Jesus, mas não foi isso que eu vim procurar. Então, versículo 21, só que mais que isso, né? 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Agora, interessante, né? No versículo 26, todo mundo saiu atônito, glorificando a Deus. Mas o que Jesus falou no versículo 20? Ele falou: homem, os seus pecados estão perdoados. E aí a gente vê, e aí a gente volta lá para o começo que eu falei, essa questão de nós temos uma expectativa de Deus do que? Eu quero receber alguma coisa. Então aí eu vou olhar para o exemplo de algumas pessoas na Bíblia, durante a história, e aí eu quero acreditar. O que aconteceu com eles, eu quero que aconteça comigo também. E alguém, se te pega num momento frágil, vai acabar te vendendo essa ideia. Não, você vai ser o próximo, que vai acontecer algo grandioso na sua vida. Do nada. Acontece que Jesus, para esse homem, falou o quê? Homem, os seus pecados estão perdoados. Porque isso aqui sim é o essencial. É isso, o perdão dos seus pecados. E se esse homem fosse embora, obviamente, acho que qualquer um de nós aqui, de certa forma, ia ficar decepcionado. É como você vê um filme, né? Às vezes tem alguns filmes que tem um final meio esquisito, você fala: peraí, mas acabou o filme? Não, mas ele conseguiu o que ele queria ou não? E aí você fica na dúvida, porque parece que o filme acabou na metade. Você quer saber o que aconteceu no final? Deu tudo certo? Sei lá, a pessoa se salvou mesmo? Ou a pessoa se deu bem na vida? Né? A criança nasceu ou não? Aí você fica sem saber, porque parece que a história acabou no meio. Se a história acabasse aqui, a gente ia ficar com essa sensação: mas e aí, o homem foi curado ou não foi? Por causa da nossa tendência humana de querer que as coisas físicas desse mundo caminhem. É isso que a gente costuma ver como a bênção de Deus. Só que Jesus falou aqui, primeira coisa que ele falou: seus pecados estão perdoados. E deveria, se nós temos o coração no lugar certo, por mais difícil que seja, teria que ser o suficiente. Aqui, nesse momento, todo mundo sai glorificando a Deus e vai embora e fala: incrível, incrível.
Só que não. E além disso, os fariseus e o pessoal que estava lá, os religiosos, começaram a questionar quem esse homem pensa que é. Isso é blasfêmia. Ele está perdoando o homem? Só Deus pode dar o perdão para alguém. Só que aí no final das contas, aí Jesus falou, mas o que é mais fácil falar? Seus pecados são perdoados ou você está curado? Mas tudo bem, eu vou provar para vocês agora que eu tenho autoridade para perdoar. E curou o homem. Mas o que é importante ver nesse versículo 20 é a prioridade de Cristo. Ele curou muita gente naquele tempo. Ele curaria hoje também, se ele estivesse por aqui, aparecesse nesse momento aqui. Só que muitos foram curados e não estavam no meio dos seguidores depois. Talvez, a gente não sabe, mas talvez alguns foram curados e estavam na multidão falando para Cristo, crucifica, crucifica. Então o essencial não é a gente ter nossos problemas resolvidos. O essencial não é que algo ultra grandioso aconteça na nossa vida. O essencial é, meus pecados estão perdoados? Eu estou em paz com Deus, meu pecado foi perdoado, eu me converti e eu tenho a confiança, a certeza da vida eterna. Eu tenho, porque isso é o essencial. Qualquer coisa que venha além disso, por mais que nós tenhamos o desejo, nós queremos que muitas coisas aconteçam, mas qualquer coisa é um bônus. Já foi além da conta. Deus nem precisava ter dado. Ele dá porque Ele é muito bom. Se Ele perceber que existe propósito, Ele vai sim colocar algumas coisas muito grandiosas para alguns de nós. Ele pode fazer isso muito bem. Mas o essencial é, homem, os seus pecados estão perdoados. Isso vale para nós também. Amém. Os seus pecados são perdoados. Eu dei essa promessa para vocês. Se vocês creram naquele momento na sua vida, que você sabe qual foi, eu acreditei, me arrependi, fui batizado, creio que com aquilo, com a minha decisão, eu tenho a promessa agora da salvação. Amém. É o essencial, é o que nós precisamos. Então esquece o instamundo, não se iluda com a ideia de que algo grandioso vai acontecer. Para quê? Para poder postar para o mundo curtir que algo grandioso aconteceu comigo. Esquece isso. Esquece, isso é vaidade do mundo, isso é lixo. E o que nós precisamos ter no nosso coração é a gratidão por Deus ter perdoado os nossos pecados. Amém. E, já que ganhamos essa salvação, nos colocar à disposição de Deus para fazer qualquer tipo de trabalho, seja isolado no meio do nada, sozinho, cuidando de algumas ovelhinhas, seja como escravo em algum lugar, mas cuidando das coisas e administrando com o dom que Deus deu, e fazer aquele trabalho e sem esperar se tornar imperador do Egito, tá? Só lá, anos e anos e anos, fazendo o seu trabalho, até morrer, mas você está fazendo, porque Deus te deu aquele dom e você vai fazer. Se Deus tiver um plano que para o mundo é grandioso, vai ter. Se não tiver, não vai ter. Mas pensa, certifique-se daquilo que é essencial, que é você ter o perdão dos seus pecados. Viva pela sua fé da vida eterna. Amém. E se coloque à disposição de Deus para que Ele use os seus dons onde quer que seja. É isso, vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado. Obrigado pelos exemplos que o Senhor nos dá, das coisas que aconteceram com vários heróis na fé, mas nós vimos aqui com Josué e Davi, são exemplos tão grandiosos que é difícil imaginar que nós vamos ter a mesma perseverança que José teve, com tantas coisas que deram errado pelo nosso padrão humano. Não estava errado porque foi o Senhor que colocou tudo aquilo. Foi o Senhor que fez com que as coisas acontecessem daquela forma. Porque tinha um propósito. Mas é muita perseverança. E nós precisamos aprender com ele a ter perseverança também. E Davi,
com a purificação que ele teve que passar por em muitos momentos estar sozinho com o Senhor, fazendo o trabalho dele, mas depois demonstrando tanta coragem, sendo que todo o povo estava tremendo de medo, e ele sozinho teve tanta coragem, não porque ele confiava no próprio poder, mas porque ele confiava que o Senhor estava com ele, porque o Senhor estava, e que algo totalmente fora do normal poderia acontecer, ia acontecer. Por favor, nos ajuda a ver esses exemplos e seguir esses exemplos de perseverança, de coragem, para confiar que o Senhor pode fazer coisas grandiosas na nossa vida também. Ou coisas grandiosas através de nós. Talvez não seja nem para a nossa vida. Porque o Senhor sabe quais são os nossos planos. O Senhor sabe quais são os seus planos. E o Senhor executa o que o Senhor quiser. Eu peço para que o Senhor nos ajude a estarmos à tua disposição. Porque nem sempre nós queremos. Mas, por favor, nos ajuda a estar à disposição do Senhor. Que o Senhor purifique os nossos corações para fazermos aquilo que o Senhor quer, para agirmos de forma espiritual onde for necessário. Independente se para o mundo a nossa vida é de sucesso ou não é. Porque quem diz o que é sucesso ou não é o Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor nos ajude a purificar os nossos olhos, a nossa maneira de ver a nossa vida, a vida de todos nós aqui, uns dos outros ao nosso redor. E nos ajuda a concentrar naquilo que é o essencial. Porque é o essencial, que é a vida eterna. É o mais importante que nós poderíamos ter. Oro para que qualquer um que esteja ouvindo essas palavras e talvez confuso com a própria vida espiritual, possa tomar decisão não de querer algo grandioso para si mesmo, mas de buscar a vida eterna, buscar o perdão dos pecados. Amém. Porque isso é que é essencial. Eu te peço por isso, obrigado por nos abençoar tanto, por nos dar tantas coisas. Eu oro para que o Senhor também nos dê fé, porque se nós não vemos nada de grandioso porque está faltando fé, então aí sim é a nossa falha, não é por causa do Senhor. Nos ajuda a ter fé. Se não acontecer nada de grande demais, nós confiamos que é isso que é a tua vontade, mas que não seja pela nossa falta de fé. Eu oro por isso. Por favor, nos acompanhe no restante da semana. Peço em nome de Jesus. Amém. Amém.